Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Sou o professor Júlio Soares. Essa é uma aula teste para Tom Educação. Vai ser feita de forma presencial, mas é importante vir aqui gravar, mostrar para vocês como é que funciona, né? Uma banca, uma aula teste, enfim, uma prova didática. Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à comunicação em vendas. Aqui está um pouquinho sobre mim, né? Sobre os meus estudos, o que eu já fiz. É importante que vocês conheçam um pouco do professor de vocês, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o que é comunicação, né? Alguém sabe aqui me dizer o que é comunicação? Então a comunicação é a competência humana mais antiga e fundamental, né? Principalmente para a profissão de vocês, futuros técnicos em administração, né? Então é por meio dela que a gente vai construir acordo, coordenar ações, a maneira como nós conversamos, como socializamos com as outras pessoas. Então a comunicação ela é fundamental. E hoje, mais especificamente falando de vendas, a gente tem que muito mais do que comunicar, muito mais que transmitir as informações, né? Então nós passamos a influenciar percepções, gerar confiança e criar valor. Esses são os pilares fundamentais para um bom comunicador e assim um bom vendedor, certo? Então, a comunicação ela é um pilar da eficiência organizacional. Nós temos aqui algumas citações de grandes administradores, de grandes pesquisadores, né, escritores da área da administração. Fayol, então, um dos pais da teoria clássica da administração, ele já considerava uma função básica do administrador a comunicação. Então, para ele, dentro do princípio da coordenação, coordenar requer transmitir instruções de forma clara e objetiva. Então, se eu sou um líder, eu devo saber transmitir informações, né, de forma clara, para que os colaboradores entendam. Quando eu estou numa posição de liderança, que tenho que passar ordens, comandos, informações, é fundamental que a minha comunicação seja eficaz para que a minha equipe também tenha um bom proveito daquela informação, né? Então, Barnard também, ao abordar os sistemas de funcionamento organizacional, ele afirma que só existe uma organização se houver um sistema de comunicação eficiente, né? Então, a autoridade de um gestor só é aceita se a comunicação for compreendida. Então, se eu não passo ordens corretamente, de forma clara, de forma acessível para os meus colaboradores, fica impossível que eles cumpram ou talvez eles cumpram de maneira diferente daquilo que deveria ser feito, né? E aí Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, o pai do marketing, né, reforçou que mais importante do que falar é garantir que outro compreenda a mensagem. Então a comunicação em uma organização é o que permite que ela funcione de fato como organização. Então nós temos uma cadeia de comando quando a gente fala em organização e dentro dela a gente precisa que todas as informações sejam seguidas, né? Então não pode funcionar como um telefone sem fio, que eu passo uma informação lá em cima e chega aqui na base da pirâmide, lá no nosso operacional de outra maneira. Então a comunicação sendo clara, quando a gente incentiva os nossos colaboradores, os nossos líderes, os nossos gestores a falarem com os seus colaboradores com essas técnicas que a gente vai ver, até quando a gente vai exercitar uma venda, né, fazer ali uma relação comercial, é importante que nós percebamos como está essa eficiência organizacional. Então você pode perceber que ali nessas três citações, a transparência, a comunicação clara, ela é quase unânime, né? Então todos falam, de certa forma, que a comunicação clara é a chave para a comunicação eficiente, tá? E aí nós temos os tipos de comunicação no processo de vendas. Também a comunicação verbal, né? Então é essa que a gente está fazendo aqui agora, né? Estou me expressando por meio de fala, mas também pode ser por meio de escrita. Então a gente tem que ter clareza, né? Responsável pela clareza, objetividade e argumentação lógica. Então o que eu falo é a comunicação verbal, o que eu escrevo é a comunicação verbal. Então quais são os elementos principais, né? Nós temos que escolher as palavras, um vocabulário adequado para o público-alvo. Então eu não posso, né, dentro de um processo de comunicação de vendas com o cliente, usar jargões técnicos, né? Jargões são termos técnicos. Ah, a gente tem termos técnicos nas nossas profissões, né? Então, a gente tem que evitar quando vai falar com
um cliente. Agora, se eu estou comunicando dentro da minha equipe, eu posso usar os jargões técnicos que a gente utiliza normalmente, porque ele vai entender, né? Então a comunicação vai ser eficiente com ele, por quê? Porque ele vai entender o que significa aquele termo. Agora, se eu chegar no cliente e começar a falar, não, porque para sua nota eu preciso fazer isso, usar termos que não convém naquele momento, não é adequado, né? Então usar palavras curtas, diretas, assertivas, não ficar aquele dita enrolação, né? Não ficar enrolando o cliente, não ficar enrolando ali ó, o nosso o nosso receptor, né? E o tom de voz. Então quando eu estou aqui com o tom de voz, o volume, o ritmo, a entonação, ela vai influenciar na interpretação da mensagem. Então se eu falo muito rápido, dá um ar de pressa, né? Olha, eu preciso fazer isso, preciso. Então a gente tem que ter uma adequação de volume também, né? Não gritar, não falar baixo, introspectivo, né? Então ter confiança. Então acho que essa é a principal dica que eu posso dar para vocês, é ter confiança no que você está falando. Volume, padrão, um ritmo. Se você perceber que o cliente não está entendendo, fala um pouco mais baixo, né? Um tom de voz mais amigável, mas sempre mantendo essa cadência, né? Mantendo esse padrão. E nós temos a comunicação não verbal, que ela vai compreender todos os sinais que acompanham ou substituem a fala. Então, ela tem impacto direto na percepção do cliente sobre confiança, empatia e profissionalismo. Então, a comunicação não verbal é tudo aquilo que eu não digo, né? Então, é aquilo que eu, a forma como eu olho, a forma como eu gesticulo aqui com as mãos, a forma como eu me comporto, a forma como eu me sento, como eu fico em pé, a minha postura. Então, os principais elementos são a postura corporal e gestos. Claro, quando você vai se comunicar, é normal que exista essa gesticulação, faz parte na comunicação humana fazer todos esses movimentos com as mãos, com o corpo, andar, passar a mão no cabelo, passar a mão no rosto. Mas a gente tem que ter um pouco de coerência, né, em relação a essas comunicações, porque a gente pode estar tentando passando uma mensagem negativa para o cliente. Então, por exemplo, a linguagem não verbal. Se eu estou assim, que postura que eu estou passando, que comunicação que eu estou passando, que eu estou, né? Eu estou aborrecido, que eu estou impaciente. Então essa expressão facial, o contato visual, né? Se eu estou assim, ó, olhando para o lado, para o outro, uhum, uhum. É esse tipo de mensagem que eu quero passar para aquela pessoa, né? Então a gente tem que cuidar com essas questões. A aparência pessoal também é fundamental. A forma como você se veste, né? Como você penteia o cabelo, como você se barbeia, como as meninas, né, passam maquiagem, como elas utilizam um perfume ali ou um outro, enfim, outro acessório de beleza. E a proximidade e o uso dos espaços, que é a proxêmica, né? Então, existe um estudo próprio para avaliar, né, para pesquisar como funciona a proximidade das pessoas em relação à comunicação. Falo de perto, falo de longe, falo. Então existe uma ciência até por trás disso, é interessante, né? Tudo certo até aqui, pessoal? Todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Se precisar, pode me interromper, que a gente bate um papo e esclarece as dúvidas de vocês, tá? E aí nós temos a comunicação paraverbal. Então é como a comunicação paraverbal é como algo é dito e não conteúdo, né? Então a entonação emocional, né? Entusiasmo, frieza apresentar um produto, o ritmo da fala, a fluidez, as pausas estratégicas, volume e ênfase, né? Dar destaque à palavra-chave e pode reforçar ou contradizer a mensagem verbal. Então, por exemplo, dizer vai ser um prazer em atendê-lo com um tom sarcástico ou apático, né? Vai ser um prazer em atendê-lo, senhor. Transmite uma mensagem oposta à interação verbal. Então na intenção eu estou dizendo uma coisa para você. Vai ser um prazer te atender. Vai ser minha expressão. Puta, vai ser um prazer atender você, viu? Então assim, eu não estou demonstrando aquilo que eu estou falando. É importante que a gente tenha esse ciência, né, do que a gente está passando tanto na nossa linguagem verbal, quanto na nossa linguagem não verbal. E aí existem algumas técnicas de comunicação eficazes que a gente pode utilizar nas vendas. Então, a escutativa. O que é escutativa? É você ouvir sem falar, né? Não, na verdade é você ouvir com atenção,
sem interromper, sem ficar mais, entendeu? Você deixar o cliente falar, deixa o emissor falar o que ele tem para dizer. Então envolve demonstração verbal e não verbal. Então acenos, pergunta de aprofundamento, né? Então permite ao vendedor compreender necessidades explícitas e implícitas do cliente. Porque muitas vezes você chega com uma pergunta para ele, né? Ah, o que o senhor está procurando? Aí o cliente fala, ah, tô dando só uma olhadinha. A gente perdeu uma oportunidade, uma pergunta estratégica, que a gente chama de spin selling. O spin selling é uma pergunta estratégica utilizada no momento certo. Então, por exemplo, eu poderia muito bem ter começado com ele e dito assim, visto que ele está, por exemplo, numa situação olhando um produto ou um serviço, ele está de frente ali para uma vitrine, ou está tocando em um produto, a gente pode oferecer mais opções para ele daquele produto, a gente pode perguntar, eu sempre cito exemplos, né, de loja de sapatos. Se o cliente está olhando ali para a vitrine, vendo um sapato social, você pode dizer, ó, chegou sapatos lindos aqui, qual que é o seu tamanho? Posso trazer alguns para você dar uma olhada, você gostou mais desse daqui que você está vendo? Como é que a gente pode te ajudar, né? Então, ou perguntar os gostos dele, né? Ah, quando você está procurando um sapato, que tipo de cor você procura? Ah, eu verifiquei que você está com um sapato preto, é esse tipo de sapato que você gosta de utilizar, esse sapato mais social, né? O sapato tipo All Star. Então você começa a fazer essa análise e você já chega com a pergunta estratégica. Não é posso te ajudar? Ah, o que eu posso fazer para você? Já não existe mais esse tipo de pergunta, né? Então, perguntas abertas, né? Perguntas que ampliam o diálogo, encorajando o cliente a explorar explicar suas necessidades. Então, por exemplo, o que você está buscando em um produto, né? Como eu acabei de falar. Qual a sua experiência anterior você teve com esse serviço, né? E o rapport. Rapport é um termo em francês, né? Que é para essa técnica de gerar afinidade, né? Com o cliente. Então, se utiliza como essa afinidade? Gerando um espelhamento. Então, um espelhamento sutil, uma linguagem. Então, se adapta o perfil do cliente de acordo com a linguagem. Então, se é um perfil mais formal, um cliente mais formal, você vai ser mais formal. Se é um perfil mais descontraído, né? Você está numa loja infantil, você vai usar uma outra abordagem. Então, você tem que saber a afinidade do seu produto em relação a esse serviço. Né? Então, lidando com as objeções. Então, as objeções elas são manifestações de dúvida, hesitação, resistência por parte do cliente. Então, em vez de um obstáculo, a gente pode entender que a objeção ela pode ser como uma oportunidade de esclarecer, ajustar e agregar valor. Nós temos algumas objeções, né? Então, uma delas é a objeção de preço, né? O tá caro, achei barato em outro lugar, né? A objeção de tempo ou urgência. O cliente diz que não é o momento, né? Ah, vou pensar, ainda não decidi. A de necessidade, né? O cliente não percebe a utilidade ou não entende a solução. Acho que não preciso disso agora, nunca usei. E a objeção de confiança, né? O cliente tem receio quanto à credibilidade do produto ou do vendedor. Já tive problema com uma compra parecida, não conhece essa marca, né? Então, como a gente lida com essas objeções? Então, a gente ouve com atenção e sem interrupção, demonstra interesse no cliente, né? Ele tem que sentir que está sendo ouvido, não pode ser uma venda pressionada, né? Então, valida a objeção com empatia. Você não contraria o cliente, não, o senhor está errado, né? Eu entendo, faz sentido realmente essa preocupação, né? Investigar com perguntas abertas. O você procura nesse investimento? Qual foi a sua experiência? Quando você utiliza, você procura o quê, né? Perguntas estratégicas e pincelem, como disse anteriormente. E reforçar o valor percebido da solução. Então você tem que reforçar as vantagens, né? O valor daquele produto. Diferente de preço, né? O preço é aquele valor monetário que a gente paga, né? Paga, mas o valor é aquilo que a gente percebe em relação não a preço, a outras coisas, né? Em relação ao que a gente considera importante. Então, aponta o benefício mais relevante daquele produto, adaptando o discurso à sua realidade. Esse produto pode servir para você nesse sentido, pode ser bom para você dessa forma, né? E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai fazer uma atividade em grupo. Então, a gente vai entender e responder objeções. Né? Então, vocês vão formar um grupo de 3 a 5 alunos. Então, para cada aluno, para todo mundo vai ter uma situação igual, né? Vocês vão registrar as respostas numa folha de caderno com a identificação do grupo. Então, você representa uma empresa que vende sistemas de gestão para pequenos negócios. O cliente vai afirmar: eu prefiro anotar tudo no caderno, já me acostumei. Então, você vai ter que responder com o grupo, né? Formular a pergunta com o grupo. Como o vendedor pode mostrar os benefícios da mudança? Qual o tipo de objeção é esse, né? E o que não pode fazer nessa situação? Então, cada grupo deve entregar a objeção, né?
em cada caso, uma resposta estratégica para cada situação, escrita com linguagem clara e profissional, né, pessoal? E uma breve reflexão de 3 a 5 linhas para responder a seguinte pergunta: o que o grupo aprendeu sobre a importância de ouvir e respeitar o cliente diante de uma objeção, certo? Vocês vão ter agora ao longo da aula para fazer esse trabalho em grupo de forma ordenada, grupo de 3 a 5 alunos, como eu disse anteriormente, e eu fico aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Vou passar os grupos, vou dar uma olhada como que está a produção do trabalho, como é que estão os debates e espero que nós tenhamos aí um trabalho proveitoso, certo? Obrigado pela atenção, pessoal, e vamos dar continuidade à aula.